Muito bem, agora então eu quero meditar um instante com vocês aqui na palavra, ler Lucas capítulo 7, a gente vai começar no versículo 11, tá? Lucas capítulo 7, começando aqui no versículo 11. Eu estava meio preocupado de contar essa história hoje, porque ela é uma história meio triste, e eu imaginei que hoje ia ser um dia mais alegre, né? Um dia das mães, assim, festivo. Eu falei, poxa, mas essa é uma história tão para baixo, né? Mas na verdade vocês vão perceber que ela é uma história triste que acaba bem. Então eu não ligo muito se a história é triste, se ela acaba bem. A minha esposa, ela tem uma mania, ela só assiste filme que acaba bem, ou série que acaba bem. Se ela sabe que o negócio não vai acabar bem, ela já nem assiste, que é para não ficar decepcionada no final. Eu sou meio tranquilo com relação a isso, mas pelo menos aqui neste caso é uma história triste que vai acabar bem. Então vamos celebrar, né, o que tiver que celebrar e aprender com as lições dessa história, tá bom? Eu estou me referindo a Lucas capítulo 7, versículo 11, um texto que diz assim: pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse o moço: a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Olha que história bonita. Vocês devem ter entendido que era a história de uma mãe cujo filho tinha morrido e Jesus então ressuscitou este menino. Quero tirar algumas lições brevemente aqui desse texto com vocês para as nossas vidas. Deixa eu só virar aqui. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma história que podia ser uma história triste, né? E não só uma história triste. Eu penso que talvez fosse a história mais triste de todas, que é a história de uma mãe que perde um filho. Não tem coisa pior, eu imagino, do que uma mãe perder um filho. Talvez aqui no nosso auditório tenha alguma mãe que já tenha perdido um filho. E nós não estamos aqui hoje para minimizar essa questão. Realmente é algo extremamente dolorido. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer a uma mãe é perder um filho. E foi exatamente o que aconteceu com a mulher desta história. Existem muitas experiências na vida humana, e de todas elas a morte é a mais drástica. A morte é a experiência mais radical, e se a gente pudesse evitar, se alguém falasse, você vai evitar uma experiência ruim na sua vida, talvez a experiência que todo mundo fosse escolher para evitar seria a morte, né? Se Deus desse essa escolha para nós. Imagina que Ele dissesse isso. Pelo menos uma experiência ruim você não vai passar. Qual você quer Qual que você quer evitar? E talvez você responder: eu quero evitar a morte, porque realmente é de todas as experiências a pior de nossa vida. Nós costumamos dizer que enquanto há vida, há esperança. Bom, se enquanto há vida, há esperança, então não existe esperança, porque a vida nunca vai durar para sempre, né? A esperança, portanto, é algo que um dia vai acabar. Não tem como, se isso é verdade, não há mesmo esperança, porque a vida se vai. O texto de hoje mostra exatamente isso. Aconteceu o pior, a experiência definitiva, final, a mais drástica, aquela da qual não há retorno. Bem, não há retorno até que Jesus entra na história. É aí que a história muda. E talvez muita gente entrou num caminho que não tem retorno. Mas eu vou dizer, não tem retorno até Jesus entrar na história, porque Jesus, ele traz o retorno para aquilo que não tem retorno. O texto pode nos apresentar, é verdade, um quadro triste, o fim de todas as esperanças. E talvez muita gente esteja vivendo o fim de todas as esperanças. Não tem mais nenhuma esperança. Talvez muita gente esteja vivendo aquela ideia de que chegou no fim. Chegou numa derrota, uma derrota completa, definitiva. A gente está vivendo uma história nesse texto de uma mulher que viveu uma derrota definitiva.
Não há retorno, não há mais caminho, não há mais o que fazer. A história dessa mulher já seria muito triste se ela tivesse só perdido o seu filho. Já seria talvez o pior pesadelo de uma mãe. Mas ela ainda é pior, e eu quero lembrar a vocês que pior ainda do que perder um filho, essa mulher, ela era viúva. E se ela era viúva, vocês podem imaginar que ela já tinha perdido um marido. Ela já tinha vivido uma experiência triste no passado, a experiência de perder o seu marido. Aquilo já tinha sido um duro golpe em sua própria vida, e agora ela vivia um segundo e um golpe definitivo. Digamos que se ainda havia alguma chama de esperança na vida dela, se ainda havia alguma luz de alegria na vida dela, que foi o filho que aquele homem havia deixado para ela, e era o único filho, diz o texto, aquela esperança se foi, porque ela sofre agora um segundo golpe, e ela perde então também o seu filho. Já havia perdido o marido, e agora ela perde um filho. Eu queria aprender 3 coisas com vocês nesta manhã a respeito desta experiência. Primeira delas, e eu quero que você pense nessas coisas. Primeiro, todos nós temos de enfrentar o pior. Todo mundo vai enfrentar o pior. Tem gente que acha que Deus, né? Deus olhou para mim e Ele não gosta de mim porque Ele é sofredor. Irmão, todo mundo vai enfrentar o pior. Qual é o pior de nossas vidas? O pior não é a morte, todo mundo vai enfrentar a morte. Pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser saudável, pode não. Não importa qual é o seu estilo de vida, qual é a sua classe social, sua cor, não importa, todo mundo vai enfrentar o pior em sua vida. Seu pior pesadelo, todos teremos que enfrentá-lo. Todos estamos diante dele. A vida é dura conosco. E se você não for duro com ela, você vai ter um grande problema. Porque você vai enfrentar coisas difíceis. Mas lembre-se, aquilo que você mais teme, você também vai ter de enfrentar. Todos temos de enfrentar o pior. Todos estaremos diante daquilo que mais tememos. Pode ser difícil aceitar, mas a nossa vida vai acabar. É isso que a lição nos ensina. Talvez eu pudesse dizer, não, o filho não, o marido não. Né? Poderíamos começar por aí. O marido não, todo mundo menos ele. Pois é, ela teve que enfrentar a perda do homem a quem ela amava, o homem com quem ela tinha se casado. Muito bem, o marido se foi, mas pelo menos eu tenho um filho. O meu filho não pode morrer. Eu também acho que o filho dela não pode morrer. Eu sou a primeira pessoa a dizer isso. Esse menino não pode morrer. Pelo bem dessa mulher, pela saúde emocional dela, pela saúde psicológica dela, isso não pode acontecer. E olha, aconteceu. Irmãos, todos nós vamos ter que enfrentar aquilo que mais tememos, as coisas que são difíceis de aceitar. Por melhor que seja, tudo se vai. A nossa saúde se vai, os nossos prazeres se vão, nossos amigos se vão, nossos parentes se vão e, por fim, a nossa própria vida se vai. Todos nós teremos que passar por isso. Não importa o que tenhamos sido na vida, a morte não faz distinção. Ela há de nos levar a todos. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Nós sempre vamos enfrentar o pior. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que as pessoas, quando enfrentamos o pior, as pessoas que estão ao nosso redor não podem fazer nada por nós. Não podem fazer nada. Às vezes você queria que alguém minimizasse o teu sofrimento. A dor é tua. Você vê alguém que você ama, um filho, por exemplo, você o vê sofrendo, e se você pudesse compartilhar a dor dele com você, você não faria isso? Filho, quem sabe se Deus pudesse me dar metade da sua dor, 70%, eu pegaria 100%, mas dor não pode ser compartilhada. Você pode segurar no braço. Nunca me esqueço de uma vez, estávamos lá na igreja de onde eu vim, e havia uma programação de crianças, e um menino escorregou e bateu a cabeça no banco, e foi uma batida muito feia, eu fiquei até preocupado. E ele começou a chorar, e ele chorava muito alto, esperneando, e eu não tinha o que fazer, eu segurei ele no braço. Mas ele esperneava, e eu não estava sentindo nada, eu estava bem, eu não tinha nenhuma dor. E eu não podia fazer nada por ele, a não ser esperar que aquele momento passasse. Se eu pudesse dizer a ele, tenha calma, mas o que eu poderia fazer? A dor é dele. Irmão, a dor é tua, ninguém pode fazer nada por você. Não há uma pessoa que possa diminuir a sua dor. As pessoas podem, é bem verdade, chorar por nós.
E nós temos aqui um texto onde uma mulher é viúva e o texto diz que o caixão está indo, levando o filho dela, e as pessoas estão ao redor chorando por essa mulher. As pessoas podem chorar por nós. As pessoas podem até levar o nosso caixão. Eu estava ontem lá com o Ocimar. Eu acho que o Ocimar não está aqui agora não, né? E, puxa, se eu tivesse a gente já ia orar por ele, né? Mas vamos orar por ele assim mesmo. Mas de qualquer maneira eu estava ontem e eu via lá a família e o próprio Ocimar levando aquele caixão. A mãe dele havia falecido. Ela faleceu ontem. Irmãos, a família não podia fazer nada além disso. Eles não podem compartilhar a própria morte. Não há o que fazer neste caso. Pode chorar, pode levar o caixão, mas não pode fazer nada além disso. Não podem viver a experiência por nós. A experiência que nós temos é nossa e de ninguém mais. Os relacionamentos são bons, as alegrias são boas, mas o fim de toda vida é o fim do relacionamento, é a solidão. O fim de toda vida é a própria morte. Muitos confiam nos homens, alguns confiam em homens santos, em profetas, em pastores, em políticos, em ídolos, mas nenhum deles, quando a gente precisa enfrentar a calamidade, nenhum líder carismático, por maravilhoso que seja, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhum marido, nenhuma esposa, nenhuma pessoa, por querida que seja, por preciosa que seja, vai poder viver essa experiência por você. Ninguém. Você vai ter que vivê-la e você vai vivê-la sozinho. Sozinho. Mas eu disse para vocês que era uma história triste, não é? E está ficando até triste demais, inclusive. Então vamos tentar mudar um pouquinho essa história, porque nessa história entra Jesus. E a nossa vida seria muito triste se Jesus não entrasse nela. Se não houvesse a esperança de um Cristo que entra na experiência e que faz parte dela e que transforma essa experiência. E aqui está a virada dessa história. Jesus entrou na história. E a terceira lição que eu quero que nós aprendamos nesta manhã é que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Estava tudo perdido. O pior já tinha acontecido. Não havia mais nada a fazer. O momento era de se conformar. Era o momento de aceitar o inevitável. Já tinha acontecido e não há mais nada a ser feito, mas então Jesus entra no cenário. E para Jesus não existem causas perdidas. Para Jesus nenhum fracasso é final. Para Jesus não existe uma situação irremediável. Jesus ele tinha dito uma certa vez, aliás ele não disse ainda, ele vai dizer daqui a pouco: todo poder me é dado no céu e na terra. E quando Jesus disse isso, ele não estava brincando. Todo o poder é dele, todo o poder. Tudo está nas mãos de Jesus, tudo está no controle dele. O universo, irmãos, e pensem nessa figura, o universo como um todo, estrelas aos trilhões, elas ficam paradas, esperando a ordem de Jesus, para saber o que ele vai dizer, o que ele vai falar. O universo se queda diante dele, e fica esperando a ordem, a palavra, porque ele é que manda no universo, ele é o Senhor, tudo está em suas mãos, tudo está no seu controle. Ele, no sentido mais absoluto da palavra, é o Senhor do universo, e o Senhor sobre todas as coisas, sobre nós mesmos e sobre nossa própria vida. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que Jesus está exaltado, muito acima de todo principado e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesta vida, mas também na vindoura. Jesus entrou na história dessa mulher. E olha qual é o poder de Jesus. Pensa um pouco. Primeiro, o poder de Jesus não o afasta das pessoas. Ele é poderoso, mas olha ele chegando perto de pessoas. Capítulo 7, que nós lemos em Mateus, versículo 13 disse: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Já parou para pensar? Jesus, o Senhor do universo, o próprio Deus, ele podia estar lá no seu trono de glória, ele podia estar protegido,
na sua própria grandeza, na sua própria majestade, longe de nós, mas Ele está próximo de nós. Jesus se aproxima da mulher e diz a ela: não chores, cheio de compaixão por ela. Jesus tem compaixão por nós. O Rei do Universo nos ama, Ele quer o nosso bem. Jesus não está longe de nós. Em segundo lugar, Jesus, Ele detém e Ele faz parar a opinião do mundo. O que as pessoas falam sobre nós, Jesus diz o contrário delas. No versículo 14, diz que Jesus, chegando, se tocou no esquife. E quando pararam os que o levaram, disse o moço: a ti te digo, levanta-te. É interessante que o texto fala que Jesus tocou no caixão, e ele só disse, e ele só falou para o moço se levantar, quando as pessoas pararam. E eu fiquei imaginando essa cena, por quê? Por que Lucas coloca as coisas desse jeito? Ele toca no caixão, e quando as pessoas param, é que Jesus manda o moço se levantar. Eu imagino que as pessoas insistiam em continuar. E Jesus deve ter tocado no caixão para fazer o caixão parar. Ele, segurou literalmente aqui no caixão. Mas as pessoas continuavam levando o caixão. Jesus segura o caixão e as pessoas levando. Não tem o que fazer. Tem que ir para o túmulo. Porque sepultamento, sabe como é? Tem tempo, não é? Você não pode ficar a vida inteira. Não, tem hora para sepultar. Tem um certo limite de tempo. E é preciso respeitar esse tempo. E Jesus tenta segurar, literalmente. Ele segura o caixão. As pessoas têm uma ideia, uma visão. As pessoas estão tentando ajudar do jeito que elas sabem, mas Jesus, ele não liga para a opinião das pessoas. O que as pessoas pensam não importa para Jesus. Ele entra na história para fazer a vontade dele. Jesus detém, ele faz parar a opinião das pessoas. Aquilo que as pessoas pensam, dizem, a opinião dos homens acerca de nós. Jesus quebra, portanto, as limitações que o mundo coloca sobre nós. O mundo diz: não dá certo. As pessoas dizem: não tem esperança, mas você tem que ouvir o que Jesus tem para dizer. Escute ele. O que ele está falando sobre essa situação? Qual é a palavra dele? Faz lembrar quando Jesus ressuscitou a filha daquele centurião, o servo daquele centurião. As pessoas diziam: não há mais nada o que fazer. Desculpa, a filha mesmo, a filha do chefe da sinagoga. Não há mais nada o que fazer. Mas Jesus, ele simplesmente diz: não, pode deixar que eu vou falar o que tem que ser dito. E sabe qual era a palavra de Jesus? Menina, a ti eu te falo, levanta-te, levanta-te. A palavra de Jesus é diferente da palavra do mundo. O mundo tem uma opinião, Jesus tem a palavra certa a respeito de nossas vidas, e ele não se importa com a opinião do mundo. Em terceiro lugar, Jesus traz vida das cinzas. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O versículo 15 disse: o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Jesus traz vida das cinzas. Quando Jesus entra na história, aquilo que não tinha esperança ganha uma nova vida. Isaías 53 fala a respeito de Jesus, e ele coloca numa figura de um broto que surge da areia. Imagina um deserto de areia onde não há vida, pois Jesus, ele surge como um broto na areia. Ele é como um rebento que vem surgindo da areia. Ele é como uma pequena árvore que vem surgindo, produzindo vida aonde não existe vida. Jesus pode trazer vida aonde não há vida. Jesus traz esperança para onde não existe esperança. E a última coisa que eu quero destacar a respeito de Jesus é que no final, o que Jesus faz na vida dessa mulher glorifica a Deus. O versículo 16 termina dizendo: o medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha que interessante, foi bênção na vida da mulher, mas foi bênção na vida de todo o povo. Todos glorificavam a Deus. Aquilo virou um testemunho do que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa, de como Deus poderia abençoar aquela mãe. A gente fica pensando no menino, e pensar no menino é muito tentador, é verdade. Mas eu queria que nessa manhã nós pensássemos naquela mãe. Ela já tinha perdido um marido. E agora o pior que ela podia imaginar aconteceu. Ela perdeu seu único filho. Único filho. E não havia mais esperança para ela. Eu acho que ali, naquele dia, ela imaginava: só me resta passar o resto dos meus dias chorando.
E, no entanto, olha Jesus entrando nessa história. E quando ele entra, ele muda essa história. Ele traz esperança aonde não existe esperança. Ele traz vida das cinzas. E é o que Jesus continua fazendo ainda hoje em nossas vidas. Há esperança. Eu não sei você que é mãe, como está seu filho, mas eu queria dizer para você que é mãe, existe esperança em Jesus. Chama Jesus para participar dessa história. O meu filho não tem jeito. Chama Jesus. A história dessa mulher mudou quando Jesus entrou na vida dela. A tua história muda quando Jesus entra nela. E eu quero nessa manhã orar pelas mães, e hoje de uma maneira muito específica, mães que querem orar por seus filhos e colocar a vida de seus filhos diante do Senhor. Hoje nós aprendemos uma lição muito importante. Na vida daquele filho, Jesus foi a diferença. Jesus, ele trouxe vida onde não havia vida. E hoje eu quero desafiar nossas mães a confiarem em Jesus. Porque Jesus vai trazer vida, vida das cinzas. Você não ama seu filho? Você não quer o melhor para ele? Jesus quer muito mais do que você. Ele o ama muito mais. Jesus morreu por ele. Você ainda não precisou morrer pelo seu filho. Jesus já fez isso. Ele fez mais do que você, mãe, mais do que você, pai, já fez pelo seu filho. Ele deu a própria vida dele. Ora, Paulo diz, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? O pior ele já fez. Como é que agora ele não pode fazer o melhor, que é usar todo esse poder para resgatar a obra de Deus, a vida de Deus, na vida dos seus filhos?